Olá, boa tarde a todos, espero que me ouçam bem. Antes de mais nada, muito obrigado à organização do evento pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Wanderson, eu sou atualmente o diretor de operações comerciais da Jéssica Brasil e tenho interesse particular no tema, aproveitar que a gente vai falar do recurso mais valioso do mundo, né, que desde 2016, quando as empresas de tecnologia assumiram aí o ranking das empresas mais valiosas do mundo, teve a célebre frase dizendo que o petróleo deixava de ser o recurso mais valioso do mundo e passou a ser o dado, a informação. E assim como o petróleo, a informação ela precisa ser refinada, ela precisa ser trabalhada para ter, de fato, o valor agregado. E, para isso, a gente tem aqui os 3 convidados que vão dividir a experiência deles nas suas organizações sobre como eles estão trabalhando seus bancos de dados, as informações dos seus clientes, para orientar todas as decisões da companhia. A gente tem o Marcos Colares, da PagMenos, o Gabriel Porto, da Sem Parar, e a Isa Micali, Isa, da Salesforce. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, para vocês se apresentarem. A gente vai ter um tempinho de 10 a 15 minutos para vocês compartilharem suas experiências com a gente. Marcos, por favor, a palavra está com você. Obrigado, Wanderson. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e de todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na PagMenos. É um prazer aqui estar com vocês. Eu sou Marcos Colares, sou responsável por todo o marketing comercial e supply da PagMenos. Tenho 25 anos de experiência no mercado, sou administrador e estou há 3 anos aqui na PagMenos, juntando ao time aqui para mostrar um pouquinho para vocês de... Acho que ele travou, Wanderson. Acho que ele travou. Será que foi isso? Não, travou para todo mundo, né? Sim. Vou esperar mais alguns segundos. Se ele não voltar, a gente inverte. A gente vai para o Gabriel, depois volta para ele. Acho melhor fazer isso. Gabriel, tudo bem se a gente pular para você e depois voltar para o Marcos? Claro, vamos lá, Wanderson. Bom, pessoal, boa tarde aí, então. Prazer poder bater esse papo com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente tem de visão aqui de dados no Sem Parar, tá? Então, primeiramente, me apresentando, né? Eu sou o Gabriel Porto, eu sou atualmente, né, CMO do Sem Parar, sou responsável por marketing, produtos, UX, CRM, ativação. E aí, falando um pouquinho da minha carreira, né? Eu sou formado e pós-graduado em publicidade e marketing. Eu tenho a carreira toda pautada, né? Então eu falei aqui a parte acadêmica, falando a parte profissional. Eu tenho minha carreira pautada como um intraempreendedor, né? E por que eu falo de intraempreendedorismo? Porque eu sempre participei de empresas e projetos que estavam numa fase muito inicial, com um plano, né? Uma visão de muito grande, de longo prazo, buscando um crescimento, né? Então, basicamente, eu sempre trabalhei em startups que conseguiram, depois de alguns anos, atingir uma penetração bem relevante no mercado, né? Então, eu iniciei minha carreira lá no Mercado Livre, quando ainda era uma empresa muito pequena, em 2004, pequena comparada com o que é hoje. Fiquei 4 anos lá, participei de várias áreas dentro do marketing, pude participar do IPO da empresa, né? Então, quando eu estava lá, foi quando aconteceu o IPO, foi uma experiência muito bacana. Acho que eu tinha 20 anos na época, poder ver aquilo lá, ver o logo da empresa aparecendo no símbolo da Nasdaq, que foi uma experiência bacana. Então, você vê que, poxa, uma empresa que começou ali com poucas pessoas conhecendo, ganhou tração, cresceu e conseguiu atingir bastante sucesso. Depois disso, eu participei de outras empresas como da Fit, né, que é um e-commerce de moda, também conquistou bastante relevância. Na fase inicial, ainda a gente fazia, sei lá, 10, 20 pedidos. Depois de 4 anos, a gente estava fazendo mais de 40 mil pedidos por dia. Então, a gente participar desse processo de crescimento e evolução da empresa é muito bacana, porque tem muito aprendizado, né, tanto nos processos do dia a dia, como até na governança, né? Ver como que uma empresa que começa com 10, 50 funcionários consegue escalar depois com 3 mil funcionários e garantir uma eficiência cada vez melhor. Então, foi muito bacana. E depois outras startups aí, como Viva Real também, que é um portal imobiliário. Entrei lá numa fase bem inicial, a gente conseguiu escalar, fizemos uma fusão com o nosso principal concorrente,
depois fomos vendidos para a OLX, depois participei de um outro projeto que era a Conta Azul e agora atualmente estou no Sem Parar. O que eu vejo então, né? Acho que só para fechar aqui essa parte acadêmica, profissional, eu participei de vários projetos com um objetivo muito parecido, todos eles, né? Onde a gente queria construir um negócio e escalar, e para isso a gente precisou de bastante energia e garra ali para fazer o negócio acontecer, mas em segmentos muito distintos, né? O que me traz também uma bagagem bacana para chegar aqui no Sem Parar hoje, que aí talvez a primeira empresa que eu entre já está no momento, né, consolidado, onde a gente já é top of mind no mercado. Nós fomos o pioneiro no segmento de pagamento automático, né? A gente iniciou lá a nossa jornada muito focada no pedágio, depois a gente ampliou para outros casos de uso, né? Como estacionamento, drive-thru, abastecimento. E aí, mais recentemente, a gente vem evoluindo em outras tecnologias, né? Então, realmente querendo aí sair da nossa zona de conforto e buscando... Tem algum microfone aberto? Tá dando um retorno. E aí eu acho que toda essa bagagem, experiência que eu tenho de startup, né, de uma empresa no momento e movimento ágil, faz todo sentido com o nosso momento atual do Sem Parar, né, que a gente, não é porque a gente está, né, na liderança, não é porque a gente já tem 6 milhões de clientes, a gente está buscando muito mais, né, a gente quer continuar crescendo, a gente vê que tem oportunidade e espaço para isso, e acho que basicamente é isso que eu vejo, é isso que eu estou fazendo aqui agora, né, então estou bem empolgado aí com esse desafio, e quero compartilhar um pouquinho depois com vocês aí como que a gente tem utilizado nossos dados, tá? Obrigado, Marcos. Perdão, Gabriel. Marcos, está de volta com a gente agora? Não sei o que deu aqui, acho que deu uma instabilidade, aí eu caí. Eu estava escutando vocês, mas acho que vocês não estavam me escutando. Acontece. Vamos lá. Acontece, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, acontece essas coisas. Até que momento vocês tinham me escutado ou caiu desde o início? Muito no começo. Pode começar muito no começo. Momento zero. Momento zero. Então é um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, de toda a minha carreira aqui na parte comercial e marketing. Falar um pouquinho, como você falou, né, Wanderson, do nosso principal ativo, que é o nosso cliente, que é para que todas as empresas trabalham em pró. Eu hoje sou responsável pelo comercial e marketing e supply da PagMenos. Tenho uma experiência de mercado no mercado farma aqui de 25 anos. Trabalhei por mais de 20 anos na Raia e depois Raia Drogasil. E depois vim aqui para o Nordeste trabalhar um pouquinho o público da classe C, o que a gente chama de classe média expandida, né? A classe B2, C e D aqui, né? No Nordeste, que eu tinha trabalhado muito pouco, né? E eu sou administrador de formação, estou há 3 anos na PagMenos, à frente desse projeto, tenho 40 anos, e o grande desafio aqui é trabalhar a solução de saúde, né, que a gente tem aqui na empresa. A empresa hoje completou o ano passado 40 anos, né? A gente está desde 2009 em praticamente todos os estados, mais o Distrito Federal, mas mesmo estando em todos os estados da federação, a gente é muito focado no Norte e Nordeste, né? São 60% das nossas lojas no Norte e Nordeste, né? E o ano passado a gente terminou com um faturamento muito bom aqui, de 8 bi e 100 milhões de reais, com crescimento versus 2020 de 10%, né? Mais de 10%. E como o Gabriel falou, essa questão do digital é muito importante, e assim, o varejo teve, nesses últimos 2, 3 anos, uma mudança bem grande pela questão da omnicanalidade e do digital, principalmente provocado por essa pandemia, né? A gente saiu, o digital em 2019 representava menos de 2% da nossa venda, passou a representar, no último trimestre do ano passado, mais de 8,8%,
E é o caminho, né? Como você falou, o dado, a informação é super relevante. Como a gente pode trabalhar isso de forma agregadora, né? A gente tem aqui praticamente desde 2006, há mais de 15 anos aí, o nosso programa de fidelização, né? E é isso que a gente vai falar aqui nos próximos minutos. Obrigado, Marcos. Isa, uma breve apresentação para a gente entrar nos... Opa. Uma breve apresentação para a gente entrar nos cases. Achei que eu estivesse no mundo. Vamos lá. Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer em nome da Salesforce. É uma honra estar participando aqui do evento hoje. Obrigada pelo convite. A gente vai falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho de mim. Então, sou formada em administração hoteleira, com pós em administração, mas um pouco mais de 15 anos atrás me apaixonei por tecnologia e marketing. Então, não sei quantos aqui têm a possibilidade, o grande privilégio que eu tive de trabalhar em grandes empresas e me especializei nessa área, então tenho um background aqui bem legal nos últimos pouco mais de 15 anos trabalhando focada nessa parte de customer experience, jornada do cliente, tecnologia, como é que a gente consegue engajar da melhor maneira, então acabei me especializando nessa área. Sou mãe do Pedro e da Beatriz, então, além de trabalhar, consigo fazer aqui uma dupla jornada, então, sou apaixonada pelo que eu faço, tanto em ser mãe, como trabalhar numa empresa de tecnologia, como ajudar os nossos clientes. Então, aqui temos alguns exemplos de clientes Salesforce que a gente consegue justamente entrar no que a gente acha principal, é o dado. Como a gente consegue construir, né, essa ponte, conversar com o nosso cliente da melhor maneira, no melhor horário, no melhor canal, com inteligência artificial, então vou falar um pouquinho também como é que a tecnologia consegue ajudar a gente a não só refinar, né, o Wanderson colocou muito bem, o nosso novo petróleo é o dado, que é também preciso, né, refinar, não é apenas a gente coletar as informações de uma maneira né, suja, deduplicada, então tem todo um trabalho aqui para a gente fazer, e a Salesforce vem fazendo isso de uma maneira muito legal, então a gente tem uns cases bem bacanas para colocar aqui hoje, compartilhar com vocês, e falar um pouquinho dessa parte de dados, analítico, predição. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Então vamos lá, gente. Vamos ao que interessa, né? A estrela aqui da nossa conversa, que são os cases, o compartilhamento de experiências e como é que cada um de vocês tem trabalhado essa informação dentro de casa. Eu vou voltar ao nosso... Obrigado, Anderson. Acho que antes de entrar nesse detalhamento, acho que eu queria deixar um pouquinho alguns números aqui importantes do nosso CRM, né, da nossa gestão de dados, do nosso negócio, né? Então, primeiro, eu queria falar, eu comentei um pouquinho que o nosso foco de cliente, né, o cliente da classe média expandida, que compreende a classe B2, C e D, majoritariamente, né? O nosso cliente foco também passa pela mãe, né? E aqueles clientes de uso prolongado de medicamento, né? Aquele cliente polimedicado. Ele visita, em média, 2,5 vezes a farmácia por mês e gasta por volta de R$ 75 a cada visita, né? Então, esses são dados mais macros, né? E hoje a gente tem um banco de dados enorme, assim, de 35 milhões de pessoas, certo? Sendo que dessas 35 milhões de pessoas, 15 milhões e meio de pessoas são clientes ativos, são clientes que compraram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, e no nosso interagir com esses clientes, de forma, usando a comunicação, usando as nossas ferramentas, a gente fala com 92% dos clientes de alto valor, pelo menos 2 vezes no mês. E a gente tem mais de 200 ofertas personalizadas. E esse é o grande foco, né? Como personalizar, né? A gente tem um ecossistema por trás disso bem grande, gigantesco, vou dizer, né, na nuvem, e a tecnologia ajudou muito. A gente teve um marco
em 2020, que é basicamente a gente sair de vários sistemas legados e unificar isso na nuvem, num sistema único onde compreende todas as ferramentas de gestão, comunicação e algoritmos de fidelização e predição de vendas, né? Que a gente olha e fala, pô, como eu vou trabalhar as ofertas de forma cada vez mais assertiva, né? E o nosso mercado aqui, principalmente o mercado de saúde, que é muito regulamentado, a gente não pode fazer tudo e a gente não pode esquecer as leis de proteção de dados e tudo isso, que a gente segue à risca. Com essa unificação, ter o cadastro único, como a Isa falou aqui, que é super relevante, tratar ele e entender ele em todos os nossos canais de vendas, desde um televendas até o e-commerce e até as nossas clínicas de saúde, né, que a gente tem em mais de 800 lojas. Esse era o grande desafio. E na hora que a gente conseguiu consolidar tudo nesse grande data lake, a gente conseguiu criar uma agilidade, um go-to-market muito mais preciso, com uma profundidade muito maior, conhecendo o dado e transformando o dado em insight, né? Porque não é só o dado, né? Dado todo mundo tem. É como minerar ele, é como usar a tecnologia para trabalhar ele de forma cada vez mais assertiva, né? E aí, trazendo ofertas relevantes, conhecendo o comportamento, não só o quantitativo, né, de ele comprar, de ele trabalhar ali o produto final, mas sim conhecer o cliente de forma qualitativa. Esse é o grande ganho que a gente tem na hora que a gente minera. E assim, conhecendo ele qualitativamente, a gente consegue ter ações muito mais efetivas e propor coisas que, na verdade, o cliente fala assim, pô, a gente já teve depoimentos de clientes falando, putz, mas como você sabia que eu precisava disso? Estudando clientes parecidos e toda a forma, e ele não estava comprando com a gente determinado produto ou não estava se relacionando com a gente em determinada categoria, e a gente conseguiu chegar com uma promoção bem assertiva para ele. Então, o mercado farmacêutico cada vez mais exige essa individualização, essa personalização. Sem essa estrutura que a gente tem por trás de dados, a gente não conseguia chegar com uma solução de saúde para ele. É uma solução que não visa só a venda de um medicamento, mas sim prevenir ou dar qualidade de vida para esse cliente, né? E transformar a farmácia não só num ponto de venda, mas sim num ponto de experiência. A gente vê que nos próximos 10 anos a farmácia vai mudar completamente todo o trabalho dela, né? Ela vai deixar de ser uma simples dispensadora de caixinhas e trabalhar muitos os serviços, o conhecimento, a experiência. E é isso que a gente está se preparando e se preparou para essa nova jornada, né? E é uma jornada que não está só na loja, é uma jornada omnichannel, né? É uma jornada que eu vou estar onde o cliente precisa, na hora que ele precisa, do jeito que ele quer e atendendo todos os momentos, em todos os momentos, né? A gente até fala assim, a gente tem que estar onipresente, né? E onipotente em qualquer lugar. Então, é muito diferente. E hoje a gente está super preparado com isso. E a gente tem alguns cases aqui legais. Você quer que a gente posso comentar já aqui, Wanderson, ou você quer passar pelos outros? Não. Assim, tenho dois cases muito interessantes que a gente trabalhou usando o dado aqui e trabalhando a predição, né? Primeiro, a predição
no churn, né, que é a evasão dos nossos clientes. A gente pegou 800 mil clientes, que normalmente são os clientes mais importantes da empresa, representam aí mais de 10% da venda da empresa, e a gente via, olhando o histórico, um comportamento que mesmo esses clientes que estavam super se relacionando com a gente, eles saíam da empresa por algum motivo. E entendendo o momento de corte, de onde ele poderia falar assim, ó, a partir desse momento aqui de diminuição no relacionamento, ele poderia abandonar a empresa. E a gente, com ações de régua de relacionamento, conversas até que o farmacêutico ligava para esse cliente, conversava com ele, entendia o momento dele de vida e o que ele estava precisando, a gente conseguiu reduzir o churn desse cliente em 3 a 4 pontos percentuais. E cada um ponto percentual aí é quase 20 milhões a mais de resultado para a empresa em termos de venda. Então, é um resultado enorme em termos de venda e com coisas muito simples, mas só a gente sabendo e entendendo, falando que se ele continuar com esse comportamento, ele sairia da empresa. Num outro lado, na questão de saúde, o segundo exemplo está relacionado ao lembrete de compra, né? A gente sabe que o negócio de farmácia, e principalmente para esse cliente polimedicado, é ele aderir ao tratamento. E cada vez mais que ele adere ao tratamento, ele está mais saudável, ele tem a sua vida melhorada. Então, todos os nossos esforços aqui nas análises do banco de dados é como ajudar esse cliente a aderir ao tratamento. E fazendo algumas pesquisas, a gente entendeu que uma coisa simples, né? Por que o cliente não compra de novo o medicamento? E muitos falam, é porque a gente esquece de comprar. E aí a gente criou um processo de lembrete de compras. E mesmo sem nenhuma oferta personalizada, a gente conseguiu, versus um grupo de controle, dobrar a recorrência de compra desses clientes. Então, aquele cliente que ficava um mês, comprava um mês, ficava um mês sem comprar, comprava outro mês, ou ficava 2 meses sem comprar, a gente ativava esse processo de lembrete de compra, e versus um que não recebeu nada, ele dobrou a aderência, voltou a comprar muito mais com a gente. Então, ele fica mais saudável, ele fica mais aderente àquele processo, porque ele precisa tomar aquele medicamento todo mês para o resto da vida dele. Acho que esses são os 2 principais cases que eu tinha para compartilhar com vocês. E aí, estou aberto a perguntas, não sei se vai ser agora ou mais para o final, depois que todo mundo apresentar. Muito obrigado, Marcos. Deixa eu avançar para ouvir os outros cases, até porque as perguntas podem ser relacionadas. Eu, particularmente, tenho um grande interesse em saber um pouco mais dessas ações de lembrete de compras, porque a GSK também tem o seu programa de suporte a paciente, e a gente sabe como é baixa a adesão, principalmente para tratamentos crônicos, que o paciente deveria comprar todo mês e não compra. Infelizmente, não compra, por diferentes motivos. Mas vamos lá. Eu vou passar para o Gabriel, para ele dividir com a gente também um pouquinho da experiência dele. Eu, particularmente, sou um grande cliente do Sem Parar. Pedágio, shopping, McDonald's. Então, conta aí para a gente como é que vocês construíram esse case que vai além do pedágio, né? Entendendo a jornada. Parece que desde que eu saio de casa até eu volto de casa. É assim que eu me sinto. Boa. Esse é o objetivo. Estamos conseguindo atingir a meta, então. Mas valeu, Wanderson. Vou lá. Vou começar aqui, acho que só reforçando um ponto que o Marcos comentou, da importância, né, das empresas hoje conseguirem construir essa estrutura de base de dados / CRM, né, que não necessariamente é a mesma coisa, acho que são coisas
complementares aqui. Mas acho que todas as empresas passaram aí os últimos anos investindo, né, buscando reconstruir, criar uma ferramenta mais parruda para conseguir entender melhor o comportamento do seu cliente, né, considerando que o comportamento do cliente vem mudando aí dia a dia, né, tá todo mundo cansado de escutar que a pandemia acelerou a digitalização, etc. Não vamos nem entrar nisso aqui. E aí, então acho que só esse primeiro ponto Sem Parar tá na mesma página, tá? A gente também nos últimos anos aí colocou bastante esforço, energia e braço para conseguir ter essa construção e conseguir ter esse relacionamento aí mais próximo com o seu cliente. E aí vamos voltar um pouco mais lá no início. Então, como a gente falou, né, acho que o Wanderson definiu bem que o Sem Parar hoje vai muito além do pedágio. A gente começou com o pedágio, né, com casos de uso super forte, resolvendo uma dor muito clara do cliente. E logo na sequência a gente entendeu que a gente precisaria avançar para outros casos de uso. A gente já tinha uma penetração de 100% da malha pedagiada do Brasil, e a gente falou, bom, qual que vai ser o nosso próximo passo, né? E aí, num determinado momento, a gente começou a olhar para o mercado para entender, o cliente que está utilizando o carro dele para passar no pedágio, o que mais que ele vai precisar? Né? E aí, acho que tem uma questão de muito focada em dor também, né? De dor do cliente, que é o estacionamento, né? De quando a gente vai no shopping lá e, poxa, no passado, né? Pegava o papelzinho, o ticket, depois tem que pagar e etc. A gente conseguiu solucionar muito bem essa dor. E aí, dando continuidade nessa evolução, a gente foi lá para o mercado entender, o que tem de grande no mercado que a gente poderia entrar, né? Se gerar uma experiência também de comodidade para o nosso cliente e gerando mais valor em negócio por Sem Parar. E aí foi aí então que a gente primeiro analisou o tamanho de mercado que existe no abastecimento, né, no consumo de combustível para os veículos e acho que aí vem de um foco muito grande que a gente tem aqui em dados, de estar muito próximo do nosso cliente, né, de fazer pesquisa de campo, de trazer o cliente para perto, de escutar o cliente em diversas dimensões que a gente tem, né, desde pesquisa de NPS, no atendimento, focus group, etc. E aí a gente entendeu que o abastecimento seria um bom nicho para a gente poder investir. Né? E aí, então, a primeira etapa, vamos fazer análise de mercado, passamos dessa etapa. A segunda etapa foi, legal, quais postos de gasolina, né, de combustível, a gente vai investir para colocar o nosso leitor, né, o nosso meio de pagamento, para começar a aceitar essa transação do nosso cliente. E aí já vem de uma análise muito forte, né, considerando que a gente já tinha naquela época uma base de clientes bem relevante, de entender, onde que os nossos clientes estão, né, quando eles compram a nossa tag, isso pensando tanto no digital quanto em lojas físicas, aonde que eles estão utilizando a nossa tag, né? Pode pensar, ele está indo viajar, para quais cidades que ele está indo, quais regiões. Quando ele vai para o shopping, no estacionamento, onde está a nossa densidade de clientes, né? No comportamento do dia a dia dele, que a gente entende que faz sentido, que se a gente colocar um posto de gasolina aceitando Sem Parar ali, vai ajudar muito e facilitar o cliente a encontrar um posto. Né? Hoje a gente já está aí com planos de passar de 2.000 postos aceitando o meio de pagamento do Sem Parar. Tá? Então, isso a gente deve finalizar ainda esse ano. Então, só aí já vai um baita investimento de entender uma geolocalização que faça sentido para a gente investir e implementar um posto em determinada região. Tá? Considerando já a nossa base de clientes, considerando o comportamento e considerando também a própria localização, né? Se tem bastante tráfego, etc. Então, aí já é uma análise que a gente faz super profunda, tá? E aí, depois disso, conforme a gente foi começando a evoluir nessa implantação, a gente começou a ter um desafio forte de como que a gente se comunica para o cliente, para, primeiro, ele entender que o Sem Parar, né, não é só o pedágio, não é só o estacionamento, e tem o abastecimento. Então, uma comunicação muito de consideração ali numa etapa mais alta do funil. E aí, pós a gente começar a ter clientes da nossa base utilizando esse meio de pagamento no posto de combustível, a gente aí começa a criar alguns clusters, né? Clusters de, por exemplo, clientes que moram em regiões que a gente não tem posto de combustível que aceita o Sem Parar. Qual é a comunicação que eu faço com esse cliente? Né? Eu tenho que me comunicar quando ele vai viajar ou quando ele vai com o carro para alguma região que tenha. Como que funciona para o cliente que é o nosso heavy user? Né? Eu tenho que comunicar para ele o quê? Vamos criar uma ferramenta aqui mostrando para ele quais são os combustíveis, os postos que estão próximos da casa dele com um preço mais acessível, porque a gente tem o valor da transação na nossa base.
né? Então, dentro do aplicativo, você consegue entrar lá, ver quais postos que estão mais próximos de você e qual que é o valor do combustível que você quer adquirir, né? Então, já é uma facilidade a mais que a gente traz. E o cliente que, por algum motivo, ele está com uma frequência baixa de abastecimento, né? A gente já conhece o comportamento dele, ele vinha abastecendo, a gente sabe que ele está trafegando porque a gente vê que ele passa em pedágio, passa em estacionamento, e por algum motivo ele parou. Vamos entender por que ele parou, né? Vamos criar alguma relação a mais com ele ali. Então, acho que esse é um ciclo onde a gente conseguiu entrar num mercado, né, que hoje a gente já tem números bem expressivos aí, com mais de 600 mil transações por mês, tá? Então, realmente é algo que a gente conseguiu entrar muito bem. É uma das frentes do Sem Parar que mais crescem, né? Assim, mês a mês a gente tem um crescimento aí de mais de 10% nesse negócio. Então, está sendo muito relevante, muito bem aceito, né? Acho que a pandemia também teve um incremento de valor para esse meio de pagamento sem contato nos postos de combustível. E aí, então, a gente consegue fechar um ciclo, né, dessa cadeia toda, de entender qual região que a gente vai implantar o posto, como que a gente vai criar essa comunicação personalizada e segmentada para o nosso cliente. Mas aí vem um fato mais curiosidade aqui, né? E aí, no mês de março, a gente tem um aumento de combustível de forma bem expressiva, né? Então, olha como que mudou o nosso sistema aqui. A gente tinha uma média no nosso, né, clientes abastecendo com Sem Parar, 70% dos clientes colocavam gasolina e 30% etanol. E aí, quando no dia, acho que se não me engano foi 10 de março, a gente teve uma notícia que o combustível vai aumentar mais alguns por cento, né? Já tinha aumentado bastante nos últimos meses, mas ia ter um novo aumento. E aí, duas coisas. Primeiro, nesse dia a gente teve mais de 30 mil transações, né? Então os clientes que estavam espertos, a gente fez comunicação rápida com o nosso cliente, né? Via push notification, SMS, etc., para conseguir, assim, de certa forma, mostrar para ele novamente aonde que ele conseguiria encontrar um posto de combustível que ainda não tinha aumentado de valor, né? Então uma comunicação rápida e ágil faz toda a diferença. E a partir desse dia a gente começou a ver uma mudança de comportamento onde quase que equalizou 50-50. Né, 50% gasolina, 50% etanol, né, uns 55% gasolina e 45% etanol, dá mais ou menos essa média. Né, então foi uma variação, uma mudança de comportamento literalmente do dia para a noite, né, e a gente tem que se adequar. A gente tem que garantir que nossos postos de combustível estão aceitando tanto gasolina quanto etanol, considerando que essa é a demanda que o cliente está gerando agora. Né, então eu acho que é legal a gente ver aqui o quanto de dado que a gente tem que utilizar para conseguir ter essa cadeia rodando, né, de forma eficiente. E aí, dando um passo mais à frente, a gente foi entender um pouco mais, a gente está nesse programa já há mais de uns 3, 4 anos, oferecendo esse meio de pagamento no posto de combustível, e mais recentemente, no final do ano passado, a gente finalizou uma pesquisa também com nossos clientes, como eu comentei, né, a gente é muito forte aqui de estar próximo, escutando o cliente, e a gente entendeu que os clientes queriam um benefício financeiro, né, para aumentar o nível de engajamento deles. E aí a gente foi um pouco mais a fundo e a gente entendeu que faria todo sentido a gente lançar um programa de cashback, né? Pensando em toda a jornada do nosso cliente, desde na hora que ele vai adquirir o Sem Parar, a gente falar para ele que ele tem um pacote de benefícios e um desses benefícios é o cashback para ele abastecer num ambiente onde a gente está com a gasolina aumentando aí 40% ano sobre ano. É um benefício muito, muito valioso, né? Então, desde a hora que o cliente vai comprar o Sem Parar, na hora que ele está utilizando, ele olha e fala, o Sem Parar realmente está me trazendo uma ajuda aqui no momento que eu estou precisando. Está sendo uma marca que está próxima de mim e está criando algo que realmente faz sentido para o meu momento. A gente consegue impactar com o nosso programa de fidelidade, vamos chamar assim, que é o nosso cashback, a gente consegue impactar o nosso cliente nessa jornada como um todo. E aí a gente, recentemente, né, em janeiro, fevereiro, a gente lançou o nosso programa de cashback para quem abastece com Sem Parar. Então a gente dá 2% de cashback para todo mundo que abastecer mais de R$100 no posto. E aí a consequência disso a gente consegue ver também um nível de engajamento. Então a gente tem uma ferramenta a mais para comunicar com o nosso cliente, né, um valor agregado muito forte. E a gente começa a ver também, novamente, uma mudança de comportamento, né, onde a gente colocou um mínimo de R$100 para o cliente abastecer, para ele ter esse benefício. A gente viu o nosso ticket médio subindo. Né, a gente viu que os clientes aumentaram ali uns 20% mais ou menos, de 20% a 30%, a taxa
abastecimento por mês. Né? Então, conseguimos aumentar o nosso engajamento. O cliente está realmente indo mais atrás do nosso modelo de negócio aqui, da nossa solução para ele, né? Buscando essa comodidade e o benefício financeiro. Então, eu acho que essa cadeia e jornada como um todo aqui desse case que a gente tem do abastecimento, né, juntando aí com o cashback, acho que a gente consegue ver que em todas as etapas a gente tem muito claramente que olhar para os dados para nos apoiar na melhor decisão. Né? Então, eu acho que esse é o case que a gente traz aqui, tá? Somando aí o abastecimento com cashback, e a gente conseguiu, olhando para os dados ali, nosso time de dados, né, apoiando fortemente o time de negócio, o time de produto, a gente conseguiu evoluir muito forte nisso. Excelente. Tem 2 cases aqui muito claros, né, que se você entender bem o seu cliente, conseguir fazer essa segmentação e entrar em contato com eles, logicamente utilizando o canal correto, o horário correto, o conteúdo correto, ele reage e a gente consegue alavancar negócios que estavam ali adormecidos. E é legal agora ouvir um pouquinho a Isa, porque a Salesforce, e aí eu falo agora também como cliente, a Jéssica é cliente da Salesforce, ela tem a solução tecnológica para esse modelo de engajamento. Conta um pouquinho mais para a gente, Isa, por favor, de como a Salesforce vem apoiando as empresas nesse sentido. Eu acho que o Marcos, né, trouxe um exemplo muito legal quando ele falou para a gente da jornada, né, quando alguns dos pacientes eles acabam esquecendo de comprar o remédio, né, então a gente consegue ali de uma forma, né, com marketing proativo, fazendo lembretes para ele, olha, sabe, seu remédio vai vencer, a sua prescrição, seu tratamento, então como a gente consegue usar a tecnologia para ajudar a gente, né, de uma maneira útil, porque a gente está fazendo alguma coisa, cara, o cara vai precisar desse remédio, imagina se ele não toma esse remédio. Então, então Marcos, obrigada pelo exemplo aqui, foi super, super tangível. O Gabriel também trouxe bastante aqui do omnicanal, né, o aumento da gasolina, como é que a gente conseguiu avisar, né, os nossos clientes através de dispositivo móvel, de push, enfim, diversos canais, o preço da gasolina, que vai ter esse aumento, etanol, então são alguns dos casos que a gente trouxe aqui super interessantes, como a gente consegue fazer a tecnologia ajudar a gente a conversar com o nosso cliente, né? Então, cliente, paciente, estudante, médico. Então, aqui eu vou falar de uma maneira bem aberta. E a Salesforce está aqui justamente para isso, né? Então, o nosso objetivo, a gente dorme e acorda pensando em dado. E a maior dor hoje em dia dos nossos clientes, né? Então, aqui especificamente na indústria de saúde, é o ID único do nosso paciente, né? Ou do nosso cliente, ou do nosso médico. Por quê? Porque a gente sabe que os nossos clientes hoje, né, as empresas, elas têm diversas fontes legadas, então tem diversos sistemas, e eles não conversam. Então, como é que a gente sabe quem está lá no hospital, quem está no telefone, quem está fisicamente numa loja, quem está numa farmácia, quem está no meu site, no meu e-commerce, é a mesma pessoa? Né? Então, essa, para mim, é uma dor principal que todos os nossos clientes hoje tratam. Cara, como é que a gente consegue chegar que aquela paciente, né, a Maria da Silva, é a mesma Maria da Silva que está comigo, que está com um problema, que vai fazer uma cirurgia, que precisa de um remédio, que está no meu atendimento, que está com algum problema, que está com um boleto atrasado. Então, a gente precisa ter essa visão 360 do meu paciente, né, do meu cliente. Então, isso é muito importante. Então, a Salesforce vem justamente com isso, né, com essa ideia de visão 360, de unificação do dado. E aí tem um conceito bem legal que é uma ferramenta aqui que a gente trouxe chamada CDP, que é justamente visa unificar o dado, através de regras de reconciliação, regras de match, e ativando esse dado em multicanal. Então, como é que eu consigo, né, dando um exemplo aqui, o Marcos deu exemplo aqui da farmácia, que eu preciso fazer um lembrete de um remédio, mas e num hospital? Quanto custa ter alguma cirurgia, um procedimento agendado e aquele paciente dá um no-show? Né? Ele vai ter todo o médico, né, a sala, os instrumentos todos parados por causa de um no-show. Então, colocar ele numa jornada, né, proativa, dizendo, olha, o seu exame, seu procedimento está agendado para amanhã, sua preparação foi feita, você confirma. Então, colocar numa jornada, né, para fazer um lembrete. Custa muito caro um no-show, por exemplo. Então, esse é um caso de uso super importante que a gente tem em alguns dos nossos clientes aqui da área de saúde. Então, vou colocar alguns clientes, né, muito importantes, além dos que a gente está falando aqui hoje, esses meus 2 super feras aqui, palestrantes. A gente tem aqui também Hospital 9 de Julho, Samaritano, Sul América, Care Plus,
Dental Cremer. Então, alguns dos nossos clientes que têm esses casos de uso de lembrete. Então, não só lembrete, né, de um procedimento, uma jornada da grávida. Está chegando o seu exame morfológico, você tem que fazer algum procedimento, você tá tomando a sua medicação. Por quê? Porque o nosso objetivo é que esse paciente não seja internado, né, que não seja alguma coisa mais grave. Então, quanto a gente consegue ser reativo, é muito mais importante, né? A gente vai ter um ganho muito grande. Uma outra parte interessante, outro caso de uso bem legal que a gente trouxe aqui para vocês hoje, é a parte de estratificação de risco. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, com o Einstein, que é a nossa inteligência artificial aqui da Salesforce, que embarca a nossa plataforma, qual que é a probabilidade, né, desse paciente dele vir a ser internado. Ele é diabético, ele tem hipertensão, ele mora numa área de risco, qual que é a faixa etária dele, né, a renda. Então, a gente consegue juntar essas informações para saber se essa pessoa tem uma chance real ali de vir a ser internado, precisar de um procedimento. Então, aqui, quando a gente fala de unificação de dados, né, entender ter a visão 360 ali do nosso paciente, do nosso cliente, com inteligência artificial é muito importante, é um ganho muito, muito grande. Não só falar com o meu paciente, mas falar na maneira certa. Qual o melhor horário para mandar um e-mail, ou mandar uma mensagem, um SMS, um push, um WhatsApp? A gente consegue olhar, então, por quê? O Marcos, ele abre e-mail dele quando ele acorda às 7 horas da manhã. O Gabriel só pega e-mail na hora que ele vai almoçar 12:30. Então, cada pessoa tem que receber a comunicação no horário que ele tem maior propensão a abrir ou clicar nesse e-mail. Então, na inteligência artificial, a parte analítica, a parte preditiva está aqui para ajudar a gente. Qual o melhor canal? Cara, eu odeio e-mail. Fala comigo por celular, WhatsApp, SMS. Pois, cada um, né, responde de uma maneira. O Gabriel trouxe para a gente ali o exemplo do etanol e da gasolina. Não é gasolina que todo mundo vai comprar, não é etanol que todo mundo vai comprar, não é e-mail que eu vou mandar para todo mundo, ou WhatsApp que eu vou mandar para todo mundo. Então, né, não só entender ali quem é o meu cliente, o meu dado, mas entender a forma de me comunicar com o meu paciente, de como me comunicar com o médico, de me comunicar com o meu estudante. Né? Então, isso tudo é muito importante para a Salesforce. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, de alguns casos de uso super importantes. Falei de jornada da grávida, falei de no-show, falei de estratificação de risco. Uma outra coisa bem interessante que a gente traz aqui na Salesforce é justamente essa personalização. Né? Então, o Marcos falou um pouquinho para a gente da jornada, que ele consegue fazer esse lembrete. Quão importante é a gente não só entender quem está do outro lado, tanto no online como no físico. Então, como é que a gente consegue juntar, né, alguém que está fisicamente ali num hospital, num laboratório, como para quem está no meu site, ou para quem está, por exemplo, no meu atendimento, no meu saque. É a mesma pessoa? Como é que eu consigo personalizar essa oferta? Por quê? Porque às vezes uma pessoa que está lá numa farmácia fisicamente, ela vai lá e não comprou, ela vai lá, volta, vai no meu site, quer comprar alguma coisa, eu consigo unificar esse dado, eu consigo mostrar que é a mesma pessoa, qual que é o hábito dela de compra, qual que é a recorrência dela, qual que é o ticket médio. A gente consegue fazer recomendações e personalização, tanto do site como ali do físico, com recomendações. Essa pessoa, ela está gestante, ela precisa de um determinado produto, ou ela tem filho pequeno, oferece ali pomada, fralda. Então, personalização em tempo real também acaba sendo muito importante para a gente converter uma venda. A gente tem casos aqui emblemáticos aqui na Salesforce, de clientes nossos que conseguiram implementar ali na hora que tem um carrinho abandonado, que o cliente, o paciente vai sair, vai abandonar, a gente coloca ali um cupom personalizado em cima do que aquele cliente normalmente compra, e o retorno para esse nosso cliente foi uma coisa absurda. Né? Então, simplesmente entendendo, capturando o hábito de consumo, de compra dele e personalizando com o que a gente chama de NBA ou NBO, né? O Next Best Offer, a próxima melhor oferta. Então, isso acaba tendo um resultado muito expressivo para os dois lados. Tanto para quem é cliente Salesforce, né? Porque consegue ver ali dinheiro, receita mesmo entrando, porque aquele cliente acaba comprando, tendo cross-sell, upsell e finalizando um carrinho abandonado, como para o paciente que fala, putz, legal, cara, é isso que eu precisava comprar. Eu não lembrava que eu precisava comprar isso, mas que bom que eu tenho essa oferta, que é uma coisa que eu normalmente compro. Né? Então, acaba sendo uma ótima experiência. E a gente sabe como é importante a gente prover uma ótima experiência para o nosso cliente. Né? Isso que é fidelização. Então, a gente falou bastante aqui sobre fidelização, né, do nosso cliente. Isso é o core. Né? A gente prover uma boa experiência, né, para o nosso consumidor final. A gente sabe quem você é,
a gente sabe o que você quer comprar e a gente está te oferecendo aqui a melhor maneira, a melhor forma, né, de se comunicar. Por quê? A gente não quer mandar um monte de spam, a gente não quer oferecer coisas aleatórias, a gente quer ser assertivo. Por isso que a gente está falando aqui de dado, de personalização e de segmentação, né, de excluir essa fragmentação, ser assertivo, quem é o meu cliente. Excelente. Obrigado, Isa. A gente está chegando no finalzinho. Recebemos uma pergunta aqui da Natália Santos, muito interessante. Obrigado pela pergunta, Natália. Quais as dicas vocês dariam para quem quer fazer a utilização dos dados dos clientes para remarketing? E como não se queimar com o cliente, né? Como não ser repetitivo? Então, qual é o limite? Como é que vocês definem ali um limite de insistência para não queimar o canal, não queimar a empresa e não importunar, na verdade, o cliente? Posso dar uma sugestão aqui de resposta? Eu acho que primeiro depende, né, pergunta da Natália, mas depende um pouco do produto e serviço que ela está querendo oferecer, né? Então, se for pensar no e-commerce, eu acho que sim, você tem que ter uma frequência, mas você pode brincar um pouco e testar essa frequência com produtos distintos, né? Então, você tem lá 100 produtos da categoria que a pessoa visitou e você pode oferecer, sei lá, uma cor diferente, um tamanho diferente, unidades diferentes, marcas diferentes, para ver se você consegue atrair a atenção do público, né? No caso do Sem Parar, por exemplo, a gente não tem uma oferta única, a gente tem um leque de um pouco mais de 10 opções aí nos nossos planos, para, sim, atender perfis distintos dos clientes, né? Então, poxa, o cliente que utiliza com muita frequência e valoriza a comodidade, a gente tem o nosso plano completo, né? Que ele pode utilizar em todo lugar. Poxa, um cliente que utiliza menos, a gente tem um plano pré-pago, que ele pode recarregar quando ele for utilizar. Então, aí, no meu caso, eu preciso entender um pouco do comportamento desse cliente. Se eu não tenho muita informação, eu acho que eu posso testar 1, 2 ou 3 vezes, né? E aí, senão, depois pode acabar se tornando cansativo. Então, claro que esses 3 vezes é uma questão de teste, né? Porque aí você consegue olhar lá qual a frequência determinada e setada para a sua base e qual está convertendo mais. Ou seja, poxa, se eu mandar o primeiro e-mail de retargeting, como que foi esse comportamento? Normalmente, a partir do primeiro, segundo, terceiro, o resultado vai caindo. Mas aonde que você realmente tem os 80-20, né? Assim, se eu parar no terceiro e-mail, a partir do terceiro e-mail eu estou só incomodando e não estou conseguindo trazer resultado nenhum, e é provavelmente porque o cliente não tá aceitando bem essa comunicação, né? Então aí talvez seja melhor parar mesmo no terceiro e-mail. Essa seria a minha sugestão. Boa. Perfeito. Posso só entrar aqui? Eu acho que nessa parte de tecnologia, Isa, vamos lá. Anderson, acho que é importante. Do lado da Salesforce, a gente tem aqui o Einstein, que é a nossa inteligência artificial, que ele faz exatamente isso, Natália. Ele consegue analisar a frequência ideal de envio. Então, ele consegue ver se aquela pessoa, né, qual a propensão que ela tem ali de clicar, de ver, e a sua base toda, e aí você fala assim, estou mandando muito e-mail. Ele não entrega aquele próximo e-mail, porque eu acho que saturação, né, é uma das coisas que faz as pessoas desistirem da sua marca, literalmente. Você começa a mandar 15, 20 mensagens ali num período curto, quando a gente sabe que tem uma mensagem no número ideal, você pode, de fato, perder aquele seu cliente. Então, né, pensando nisso, a Salesforce tem o Einstein, que é justamente, ele analisa a frequência ideal de envio das suas comunicações. E se você está saturando ou está mandando a menos, ele te dá exatamente, você está mandando menos, você pode botar mais e-mail, ou se você está sobresaturando a sua base, ele pula e não faz o envio, ele espera um determinado período, e aí depois que faz, continua a jornada do cliente. Eu acho que isso também pode ser bem interessante para ser pensado. Acho que complementando o que a Isa falou, é bem isso mesmo, tá, Wanderson? E Natália, varia, não tem, acho que uma fórmula completa, acho que varia a cada cliente, como a Isa falou, varia a cada categoria, e quão é assertivo, né? Quão assertivo, quão direcionado, mesmo que assim, às vezes ele está procurando uma coisinha, e aí você vai no remarketing ou no retargeting ali, que fica chato. Ele não, se ele não fez na primeira, na segunda a conversão, dificilmente na terceira, na quarta ele vai fazer. E aí você fica naquele dia sendo bombardeado de tudo quanto é jeito. Às vezes 1 semana, 2 semanas é muito chato. Então, a ferramenta Salesforce ajuda nisso, mas acho que também tem um bom senso que você tem que pôr um limite máximo, né? Porque senão
acaba encarecendo a tua comunicação e sem efetividade, né? Sem ser relevante para o cliente. Gente, a gente tem 10 minutinhos ainda, eu vou fazer uma última pergunta. Todo mundo aqui deu exemplo de como as organizações foram um pouco além daquela função básica que aparentemente ela foi estabelecida. Por exemplo, o negócio do Sem Parar. Me parece que foi criado com um propósito, que era o pedágio. Acelerar ali, você não ficar parado no pedágio. Mas expandiu, foi para gasolina, foi para lanche, e deve ter outras coisas aí no roadmap de vocês. Assim como a Pague Menos, que tem uma proposta de ser provedora de saúde, e muito além daquela experiência de compra ali dentro da loja só, e a Salesforce que não para de trazer novidades e soluções para o mercado. A minha pergunta é como é que é esse processo de inovação dentro da organização de vocês? Como é que vocês ouvem isso? Como é que vocês capturam? Tem um comitê que avalia, os times são multifuncionais. Como é que funciona essa fertilização de ideias até se criar de fato um projeto e falar, não, isso aqui tem potencial. Vamos nos conectar com os postos de gasolina que nosso cliente passa por lá também. Como é que isso acontece? O Wanderson, deixa eu direcionar onde cada vez, já que eu citei o Gabriel. Vamos lá, Gabriel, isso aí. Tá bom, beleza. Eu acredito muito que essa mentalidade de inovação, ela faz parte da cultura da empresa, né, e da equipe de liderança e da equipe que está ali trabalhando no dia a dia. Então, eu não acredito no modelo onde a gente tem uma área de inovação para tentar criar coisas novas e depois replicar isso para a empresa, né, para a organização. Por quê? Porque no dia a dia vai ser difícil dessa área conseguir, vamos dizer assim, levar a ideia dela para o todo, né, sendo que o todo deveria estar pensando nesse sentido, né, e aí inovação tem desde a mais simples, desde as mais complexas. Então, eu vejo que aqui no Sem Parar a gente consegue valorizar, né, e cultivar essa cultura onde, independente do assunto que está sendo discutido, a gente tem que buscar descer para o próximo nível, né? Aprofundar um pouco mais, entender se tem algo de diferente que a gente poderia fazer. E aí eu vejo que, talvez aí uma dica, aí, como que a gente gosta de fazer isso, é se colocando muito na pele do cliente, né? Então a gente costuma fazer, primeiro, a gente tem um programa de cliente oculto aqui, onde tem uma equipe dedicada para fazer uma rodada em toda a jornada do nosso cliente, trazer feedback. A gente tem um comitê de 40 pessoas participando disso, ouvindo exatamente o que o cliente está sentindo na pele, né? Então, acho que isso para nós é muito bacana. E a gente tem uma rotina também de poder visitar os nossos pontos de venda, visitar os casos de uso, para conseguir ver como a coisa está acontecendo, né? E eu acho que isso também traz bastante clareza para nós de coisas que a gente pode melhorar, que às vezes no dia a dia, como a gente está muito afundado, né, em agenda, reunião e etc., a gente consegue respirar um pouco e sentir isso na pele. Então, acho que esse é o modelo que a gente acredita aqui, tá? E aí, só pensando em implementação, né, que eu acho que é execução e implementação, a gente também acredita muito em teste, né? Então, se a gente tem uma ideia, a gente quer validar essa ideia, vamos testar pequeno, com risco baixo, vamos dizer assim, mas vamos testar. Dando certo, a gente evolui e investe mais, né? Investe tempo, equipe, etc. Não dando certo, a gente entende por que não deu, né? Se é porque realmente não era para dar, ou se tem algum ponto que a gente consegue ajustar aqui para depois continuar testando, né? Então é assim que a gente acredita aqui dentro. Muito bom. Isa, algum comentário? Eu acho que só acrescentando aqui, né, o que o Gabriel falou, eu acho que inovação é um dos valores da Salesforce. Então, a Salesforce tem 5 valores, né? Entre eles a confiança, a igualdade, Customer Success, agora entrou a sustentabilidade, um novo valor aqui da Salesforce, então é uma coisa que a gente está super preocupado. Inovação, então, é um dos nossos, literalmente, é o nosso valor, é onde a gente é centrado. O que a gente faz, né? Como é que a gente lida com inovação? Então, por exemplo, a gente entende que cada indústria tem que
tem uma nuvem focada específica para cada indústria. Por quê? A gente inova de maneiras diferentes de acordo com a indústria, né? A forma da Sem Parar inovar, a forma do departamento da indústria de saúde inovar, manufatura, é completamente diferente. Então, a gente tem soluções específicas voltadas para cada indústria. Então, a gente consegue aprofundar numa indústria, saber quais são os desafios da indústria, qual é a linguagem da indústria, quais oportunidades. Então, isso também já ajuda a gente, né? E, além disso, a Salesforce tem obrigatoriamente um novo release no departamento de Marketing Cloud a cada 10 semanas. Então, a gente entende o que está acontecendo com aquela indústria, com aquele cliente, e novas features são lançadas a cada 10 semanas. Então, a gente brinca que aqui na Salesforce não tem zona de conforto. Que a cada 10 semanas você vai lá, você abre a sua console e está tudo diferente. Então, várias coisas apareceram, aí vem inteligência artificial, aí vem um novo canal, aí aparece o WhatsApp, aí aparece... Então, cada vez aparece coisas diferentes. Por quê? Porque o mercado inovação é isso. A gente não tem hora, a gente não tem momento. Então, a Salesforce ela tem inovação como um dos pilares centrais. Para a gente é muito importante, a gente foca nisso e sempre na vertente de indústria, entendendo que cada um tem uma maneira, um desafio diferente. Excelente. Obrigado, Isa. Marcos, quer encerrar o assunto contando um pouquinho de como funciona na PagMenos? Eu acho que é muito parecido com o que o Gabriel falou, complementando o que a Isa falou também. Inovação é um dos pilares aqui e valores principais da PagMenos. A gente fala que, como eu falei, a PagMenos não vai ser igual a ela daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Então, como ela é hoje, essa questão da inovação tem que acontecer na ponta. E não são inovações que são disruptivas, às vezes são inovações que são pequenas, mas que resolvem uma dor enorme do cliente, ou de um processo, ou de um ataque. Então, a gente prima e estimula todos os nossos colaboradores aqui a trazer propostas. A gente já tem até um prêmio aqui semestral, que é ideias inovadoras aqui, simples e inovadoras, e que a gente possa aplicar rápido, testar rápido, errar rápido, arrumar rápido e entregar rápido essa solução para o cliente. E dando certo, expandir rápido, né? Então, é essa mentalidade que a PagMenos tem aqui. E mesmo numa empresa de varejo que tem muito brick and mortar aqui, né? Muito real estate empregado, a gente cada vez mais tem um resultado, uma busca por coisas simples, né? Não a simplicidade, mas por coisas simples que facilitem a vida do nosso cliente e do nosso colaborador ou do nosso stakeholder aqui, né? Do nosso fornecedor. Muito obrigado. Gente, a gente está chegando ao final da nossa reunião. Eu espero que todos tenham aproveitado. Eu tomei aqui muitas notas, tive muitas ideias aqui ao longo da nossa conversa. Agradeço ao Gabriel, ao Marcos e à Isa, e também agradeço à organização do evento pela sua oportunidade. Foi um prazer. E conte comigo e conosco aqui. Eu já aproveito para botar o nome de todo mundo na roda. Conte conosco para uma próxima ocasião. Passo para vocês se despedirem, darem um alô final para o pessoal. Fechado? Bom, vou agradecer aqui, pessoal. Obrigadão. Foi um prazer poder compartilhar. Valeu, espero que tenham gostado. Só obrigada, foi um prazer, em nome da Salesforce, ter participado desse evento, conhecido essas pessoas fantásticas. Espero que tenha sido útil e até uma próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer aqui participar. Pode contar com a gente aqui, comigo e com a PagMenos aqui para outras oportunidades. Um abraço, espero que tenham gostado. Um abraço, gente. Uma boa tarde a todos. Até logo.